a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Estamos estudando nesse programa a preparação da libertação de Israel da escravidão do Egito. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, onde Moisés anuncia a 10ª praga. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, então, quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois, você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão da cidade de Barretos, no estado de São Paulo, escreveu com as seguintes palavras. Para mim, foi uma emoção muito grande poder voltar a sintonizar esse programa. Quando me converti, me senti edificado com as mensagens do Através da Bíblia. Me ajudou muito a crescer e a permanecer na fé. Querido amigo, esse na verdade é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade do reino de Deus. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. Obrigado mesmo. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento bem especial, para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor em oração. Vamos orar pedindo as bênçãos divinas para esse projeto de estudo da Palavra de Deus e para esse programa especificamente. Senhor Deus, Pai amado, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Pai, diante da Tua misericórdia, buscamos a iluminação do Teu Espírito. Que o Senhor fale a cada coração. Pedimos, Senhor, que Tu nos dê forças também para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, temos diante de nós os 10 versos do capítulo 11, que é o penúltimo dessa sessão, que nos relata os contatos de Moisés e Arão com o faraó. Nós temos agora o anúncio da 10ª praga, mas poderíamos até chamá-la também de 11ª praga, porque de fato, conforme a opinião de alguns estudiosos, foram 11 pragas, pois eles incluem também a transformação do cajado de Moisés em crocodilo ou em cobra, logo no primeiro encontro entre Moisés e Arão e o faraó. Essa, para eles, para esses estudiosos, tem sido a primeira praga. Mas eu creio que podemos manter a nossa opinião de que estamos diante agora do anúncio da 10ª praga, porque as 9 pragas mais essa são pragas bem claras de execução do julgamento de Deus, são manifestações da glória de Deus como execuções do julgamento de Deus sobre o Egito. Aquele primeiro incidente, na verdade, foi para demonstrar o poder de Deus em Moisés, para chamar a atenção do faraó. Então aqui temos o relato da 10ª, ou o aviso, na verdade, da 10ª praga. Muito bem, aqui temos o anúncio dessa praga que comumente se chama a praga dos primogênitos. Essa seria uma praga definitiva, e seria uma manifestação do poder de Deus definitivo. Era, na verdade, o anúncio de uma praga máxima, onde também foi predita
a sua eficácia, embora ela só venha ocorrer, nós vamos estudar isso posteriormente, no capítulo 12, do versículo 26 até o versículo 39. Então, nós temos que entender, querido amigo, que essa praga era um julgamento direto de Deus sobre o faraó e sobre os egípcios. Ou então, nós vamos ter que considerá-la como um acontecimento natural, conforme a opinião daqueles que não creem no poder sobrenatural de Deus. Veja só, esses que assim entendem, esses que assim pensam, são de opinião que o anúncio aqui referia-se a uma peste bubônica, semelhante a uma epidemia que matava os mais saudáveis e melhores, como se pensava no Oriente naqueles tempos. A respeito de quem? A respeito dos primogênitos. Ora, mas diante da intensidade dos acontecimentos que veremos, e diante da miraculosa sobrevivência dos que estavam protegidos pelas portas marcadas com sangue, temos que admitir, não há possibilidade de não admitir, temos que admitir que de fato estamos diante do anúncio de um milagre direto de Deus contra o Egito. Demonstrando o quê? Demonstrando o seu poder e o seu desejo claro de que o povo fosse liberto completamente da escravidão para uma vida livre de adoração e serviço a Ele mesmo, o nosso Deus. O anúncio dessa praga, então, vinha coroar, era o clímax das outras 9 pragas anteriores. Sim, querido amigo, o que temos aqui é o anúncio de uma intervenção miraculosa e sobrenatural de Deus, do nosso Deus soberano, do nosso Deus Criador, que faz com que todas as coisas sejam realizadas segundo o seu querer, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Vamos então aos 2 primeiros versículos desse capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará também. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Querido amigo, vemos e devemos destacar aqui alguns pontos importantes. Para um entendimento melhor e completo do texto, vamos destacar então esses pontos. Em primeiro lugar, o uso dessa palavra praga é interessante, pois o significado original dessa palavra é golpe, conforme a mesma palavra usada em 9:14, e ela enfatizava o ato contundente da ação divina contra o Egito e os seus habitantes. Veja bem, através das pragas, Deus foi golpeando o Egito a fim de que percebessem e reconhecessem quem era, de fato, o único e poderoso Deus. Em segundo lugar, devemos destacar também a promessa divina de que finalmente o faraó deixaria os israelitas saírem do Egito, indicando com isso que essa última praga seria tão terrível e tão insuportável, mesmo para um homem tão insensível e tão idólatra, como tinha sido provado que o faraó era até aquele momento, que ele não resistiria, ele expulsaria os israelitas do Egito. Em terceiro lugar, é digno de nota que Deus destacou Moisés, que não só o faraó deixaria o povo sair, mas muito mais do que isso. Na verdade, aquilo que nós já nos referimos, o faraó expulsaria Israel do Egito, demonstrando a sua completa incapacidade de se opor aos desígnios e aos atos poderosos do nosso grande Deus. Sim, querido amigo, é isso mesmo. O nosso Deus é assim mesmo. Quando ele age em definitivo, tudo acontece conforme a sua perfeita vontade. Então, diante dessa última ação, diante desse último golpe contra o Egito, o faraó certamente não queria ter mais nenhum contato com os israelitas e por isso os expulsaria da sua presença. Em quarto lugar, destaca-se a ordem de Deus a Moisés para que preparasse o povo para participar efetivamente do processo da libertação. Homens e mulheres de Israel deveriam pedir aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. É significativo esse fato porque pela primeira vez o povo participaria das ações poderosas e justas de Deus contra o Egito. Nas 9 primeiras pragas, o povo de Israel apenas presenciou, constatou
e experimentou o poder salvador de Deus. Mas agora, eles deveriam participar diretamente da libertação definitiva. Ah, é isso mesmo. E isso exigia fé. Fé para acreditarem que os seus vizinhos egípcios seriam receptivos para atenderem aos seus pedidos. Até aquele momento, eles eram meros escravos na sua pátria. Agora, você percebe, querido amigo, como que Deus vai trabalhando de modo crescente com o seu povo? É assim também que Deus age. Deus age para conosco dessa mesma maneira. Ele vai de modo progressivo nos conduzindo a uma fé mais sólida, a uma confiança mais definitiva no seu poder e no seu amor. Mas em quinto e último lugar, devemos destacar o porquê o povo de Israel, nas vésperas de sair do Egito, foi orientado por Deus para pedir objetos de prata e de ouro. Tanto os homens como as mulheres deveriam participar ativamente da libertação. Mas então, por que eles deveriam proceder assim? Devemos responder numa só palavra: justiça. Exatamente, justiça. É que o povo de Israel tinha sido vítima da pior espécie de escravatura. Trabalharam para os egípcios durante décadas, durante séculos, na verdade, sem o salário justo. Trabalharam de graça, fazendo serviços forçados. Eles, na verdade, construíram cidades e provavelmente participaram da construção das pirâmides. Trabalharam como escravos sem serem assalariados com justiça. Serviram como escravos. Então, o que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo justiça. Ao orientar o seu povo escravo a pedir objetos valiosos aos egípcios, Deus estava promovendo o quê? A reparação, estava promovendo a justiça. Deus estava promovendo a justa reparação daquilo que os israelitas tinham dado durante 430 anos. É esse, querido amigo, o sentido da passagem. Eu sei que muitos de nós podemos nos sentir penalizados com o sofrimento do povo egípcio durante todas essas pragas, apesar de elas terem sido provocadas pela dureza do coração do faraó. Mas é importante também reconhecermos que Deus estava castigando aquele povo que durante muito tempo, durante séculos, vinha mantendo debaixo da pior das tiranias os filhos de Israel, o povo de Deus. Então vamos ler agora o verso 3. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais do faraó e aos olhos do povo também. Querido amigo, em relação à menção de que Deus fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, veja só como as ações divinas em favor do seu povo sempre são positivas e surpreendentes. Embora estivesse estimulando a fé do seu povo, Deus também trabalhou nos egípcios, tornando-os mais sensíveis aos pedidos que fariam os filhos de Israel. É importante notar que as 4 referências bíblicas que mencionam esse episódio, por exemplo, 3, 21 e 22, que nós já estudamos, 11, 2 e 3, que estamos estudando hoje, 12, 35 e 36, que nós vamos estudar posteriormente na concretização desse pedido, e no livro de Salmos 105, 36 e 38, que posteriormente foi escrito como um hino de louvor ao Senhor, todos esses textos, todos eles destacam de modo bem específico que os egípcios voluntariamente atenderam sem restrições aos pedidos dos israelitas. Mas, sem dúvida, tudo isso foi causado por quê? Por causa da intervenção divina. Quando confirmamos que o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus bondoso. Provai e vede. Mas ainda em relação à última frase desse verso 3, que nos diz que o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais e aos olhos do povo, é importante notarmos os milagres divinos realizados através das mãos de Moisés. Esses milagres tornaram Moisés famoso e respeitado entre os egípcios. Na verdade, tanto o povo como os oficiais do faraó reconheciam que Moisés era um homem de Deus.
era um instrumento nas mãos do único e verdadeiro Deus. Diante, então, de tantos milagres, diante de tantos atos poderosos, e principalmente diante dos golpes divinos que eles, povo e oficiais egípcios, estavam sofrendo, por causa da dureza do coração do faraó, eles reconheciam que Moisés era um representante do Deus único e verdadeiro, que estava com sua face voltada contra o Egito. Querido amigo, vale a pena refletirmos sobre como aqueles que vivem ao nosso redor nos consideram. Moisés era tido em alta estima pelo povo e pelos conselheiros egípcios. E você? Agora a pergunta é para nós. Como é que os seus vizinhos, como é que os meus vizinhos, como é que os seus familiares, como é que os seus amigos, os seus colegas de serviço, como é que seus colegas de escola, enfim, como é que aqueles que vivem ao teu redor, ao meu redor, nos consideram? Eles têm visto em você um autêntico representante de Deus? Eles veem em você um instrumento nas mãos de Deus? E você mesmo? Você se considera um instrumento usado por Deus para fazer as obras divinas? Vale a pena refletirmos, não é mesmo? É importante nós aplicarmos a palavra de Deus aos nossos corações. Coloque-se então diante de Deus e peça para que Ele faça de você uma testemunha fiel, um representante divino em meio a esse mundo perdido e descrente. Um mundo que tem e mantém o seu coração endurecido contra o Senhor. Mas vamos voltar ao texto. E o texto prossegue, e nos versos 4 a 6 encontramos Moisés explicando o que aconteceria depois. Moisés diz que o Senhor, cerca de meia-noite, passaria pelo meio do Egito, e todo primogênito egípcio morreria, tanto de homens como de animais. Haveria então um grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem jamais haverá. Nesses versos, encontramos 5 esclarecimentos que merecem ser feitos. Vamos a eles. Em primeiro lugar, a frase cerca da meia-noite em português sugere uma indefinição, uma incerteza quanto ao horário. Porém, no hebraico, não há qualquer indefinição, e assim podemos traduzi-la de modo bem objetivo. À meia-noite. Seria exatamente à meia-noite o horário em que o anjo do Senhor passaria sobre a terra do Egito para matar os primogênitos egípcios. Em segundo lugar, devemos registrar que a Páscoa era a única festa religiosa noturna comemorada por Israel, conforme o Salmo 134, versículo 1. Anote aí, Salmo 134, versículo 1. E demonstrava que aquele horário de punição para os egípcios era um horário de salvação para os israelitas. Esse horário seria relembrado de geração em geração, em lembrança da maravilhosa bênção de libertação promovida por Deus. Em terceiro lugar, a expressão todos os primogênitos do Egito morrerão, conforme o Salmo 78, versículo 51, 105, 36 e 136, 10, eu vou repetir. Salmo 78, 51, Salmo 105, 36 e Salmo 136, 10, descreve então a maior das desgraças daqueles dias. Querido amigo, esta seria uma dura e terrível praga, porque os planos e os sonhos de um pai estavam ligados ao filho primogênito, que recebia o dobro dos bens da família dos outros irmãos quando o pai morresse. A praga atingiria a flor da juventude, ou a nata do Egito, o potencial presente e o potencial futuro do Egito. Provavelmente demonstrando a sua coerência, Deus usou essa mesma praga aqui, como a usaria para castigar Israel, como faria muito tempo depois, lá em 2 Samuel 24, 10 a 17, um texto que nós vamos estudar posteriormente, quando Deus, através de uma peste, matou 70 mil homens por causa do censo feito pelo rei Davi em desobediência ao Senhor. Assim, aqui também, depois de muita dureza de coração do faraó, vidas inocentes seriam ceifadas como consequência do pecado do rei. Em quarto lugar, a expressão até o primogênito da serva que está junto a Mó, literalmente,
significa da serva que se assenta por detrás das duas pedras da mó, que significa que do filho mais velho da escrava que trabalhava no moinho, onde se moía o trigo para o pão, serviço que era feito por um dos escravos mais humildes de todos, passando até pelos primogênitos dos animais que tinham sobrado das pragas anteriores, até o filho do poderoso e do próprio faraó, o rei do Egito, que se assentava no trono junto com seu pai, todos esses filhos mais velhos morreriam. Morreriam em demonstração do poder e do justo juízo de Deus sobre o Egito e sobre a sua população idólatra. E finalmente, em quinto lugar, a expressão haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve e jamais haverá, é muito significativa, pois mostra um dos propósitos do livro. Bem lá no início do livro, em 2:23, Israel clamava ao Senhor por libertação. No capítulo 5, versículo 15, Israel clamou ao faraó na sua angústia, mas a resposta foi negativa. Então agora, em 11:6, quem clamaria seria o Egito, suplicando que Israel o deixasse e levasse consigo os duros golpes que Deus lhe aplicava. Mas em relação à proteção aos filhos de Israel, mencionada no verso 7, com as seguintes palavras: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas, é necessário fazermos 3 considerações fundamentais. A primeira consideração refere-se à proteção que, mais uma vez, Deus prometia a Israel. Israel não sofreria qualquer dano, mesmo diante da dureza e da complexidade do castigo imposto aos egípcios. A segunda consideração refere-se à extensão dessa proteção. Até os animais seriam incluídos nessa proteção. Até os animais israelitas seriam alvos dessa graça divina operada por Deus. E a terceira consideração refere-se à dupla motivação dessa ação divina contra o Egito. Para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Os israelitas deveriam saber, deveriam conhecer ainda mais quem era o seu Deus. Quem era o Deus eu sou, que os libertava da forte mão do faraó. Os israelitas deveriam saber que Deus faria distinção entre os egípcios e eles, os israelitas, conforme 8:22, mostrando mais uma vez que quando ele quer, pode preservar a vida do seu povo e ao mesmo tempo castigar e punir o ímpio. É isso, querido amigo. Israel deveria aprender a conhecer muito mais, a conhecer experimentalmente o único e verdadeiro Deus, Yahvé, o Deus eu sou. Querido amigo, chegando quase ao final do nosso programa e nos versos finais desse capítulo, temos então que analisar os versículos 8 a 10. Aqui, ainda temos as palavras contundentes de Moisés explicitando o que aconteceria depois que esse anjo da morte passasse para fazer perecer os primogênitos egípcios. Diante da terrível praga, diante do terrível golpe, os próprios oficiais egípcios se humilhariam diante de Moisés, suplicando que saíssem todos os israelitas da terra do Egito. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, animais de grande porte e de pequeno porte, todos deveriam sair. E ao ouvir esse apelo, então, Moisés e o povo sairiam do Egito com tudo o que lhes pertenciam, mas levariam consigo também joias de prata e de ouro, bem como vestidos e outros utensílios. Moisés, então, depois de tantas idas e vindas, estava irado por ter que falar mais uma vez com o faraó, e certamente ficou ainda mais irado quando Deus lhe avisou que mais uma vez o coração do faraó ficaria endurecido. E esse endurecimento daria ocasião para mais uma vez Deus ser glorificado na vida do faraó e do seu povo. Querido amigo, os planos de Deus são insondáveis, mas certamente eles visam a glória
do seu próprio e poderoso nome. Temos que lembrar que muitas vezes o endurecimento, a dureza do coração do homem, trará a glória, redundará em glória para o nome do nosso Deus. Porque enquanto ele disciplina alguns, ele manifesta a sua graça e o seu perdão para com tantos outros. Não porque nós mereçamos, mas porque ele é um Deus de bondade e misericórdia. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo. Espero que você tenha aproveitado essas lições e que Deus lhe capacite a aplicá-las em sua vida. Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.